O Imprensa em Debate está no ar e o assunto de hoje é jornalismo independente versus grande mídia. Qual a diferença entre esses dois meios de comunicação? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo Igor Carvalho, jornalista da revista Fórum, e Clébio Cavagnoli, apresentador da Record News. Obrigado pela participação de vocês dois. Eu que agradeço. A gente que agradece, obrigado. Antes de começar nossa conversa, saiba um pouco sobre essas mídias e o que os jovens estão lendo. I made no campaign promises because until a few weeks ago. O filme Cidadão Kane revela os acordos que um grande veículo faz para manter seu poder. A grande imprensa é formada por veículos de maior circulação e, por isso, forma a opinião de grande parte da sociedade. Mas existe um jogo de interesses dentro da mídia tradicional, motivada pelo lucro e pela audiência. Essencialmente hoje, talvez o ponto mais negativo, na minha opinião, acerca das características da grande imprensa, é essa dependência que eu julgo excessiva em relação ao capital, ao poder econômico, ao poder financeiro. Hoje, o trunfo de maior importância que a mídia independente possui nas suas mãos é justamente a capacidade de ampliar o debate informativo, ampliar a busca, a captação investigativa no jornalismo, desprovida, por exemplo, de uma mediação financeira. As manifestações de junho do ano passado reavivaram a mídia independente, que apresentou uma abordagem mais plural. O jornalismo independente, ao menos em tese, ele tem outras fontes de financiamento, que não são as fontes convencionais. Ele tem mais independência, como o nome diz, para se posicionar criticamente. E ele confere um pouco mais de pluralidade à mídia brasileira. A mídia alternativa deu voz aos manifestantes e aos movimentos sociais e despertou o interesse dos jovens que foram para as ruas lutar por ideais de transformação. Eu me informo pela mídia alternativa, né? Que geralmente é a mídia que oferece uma ótica diferente da informação, né? Uma ótica que não apenas te informa, mas ela também faz você entender a informação. Como as grandes mídias estão sempre com o mesmo discurso, os mesmos temas, é legal sempre acompanhar e se atualizar nas mídias alternativas. Igor, os impressos independentes foram importantes meios de expressão durante a ditadura militar e resistem ao tempo. Hoje, essa mídia tem a mesma importância de antes? Tem. Tem porque, embora você não tenha uma ditadura no país, você ainda tem temas que ficam obscuros, né? Vou te dar 3 exemplos. Como que a mídia tradicional, chamada por vocês aqui de grande mídia, como que ela trata os crimes de maio de 2006, cometidos pelo Estado de São Paulo contra a população pobre e negra da periferia? Então, se você não tem uma mídia que se preocupe em investigar esse assunto por um viés que não seja aquele proposto pela mídia tradicional, fica complicado você ter um discurso uníssono, um grito uníssono. Então é importante ainda. Outro fato, as manifestações do ano passado, que começaram em junho, a diferença na cobertura. Hoje, muito interessante, hoje eu estava lendo a Folha, o portal, e lá eles estavam falando do paro hoje na Argentina, né, do paro nacional na Argentina. E aí veio, uma das manchetes da Folha era: manifestantes entram em confronto com a polícia em Buenos Aires. E me remeteu imediatamente às manifestações aqui do Brasil. Como que essa mesma Folha trata as manifestações aqui no Brasil? Os manifestantes, baderneiros, vândalos, arruaceiros. Então precisa haver alguém que não criminalize os manifestantes e os movimentos sociais, que trate eles com a dignidade de quem vai à rua expressar o seu desejo por melhora, enfim, expressar suas reivindicações ali. A própria manifestação, ela passou a ser coberta pela mídia, pela grande mídia, ali pós 13 de junho, quando ela ganha contornos maiores, né, traços mais fortes. Mas quem cobria já o MPL há 3, 4, 5 anos atrás? Era essa mídia alternativa, pautando a questão do transporte público, pautando a questão da gratuidade no transporte. Ou seja, você ainda vê temas que ficam obscuros na grande mídia e que têm que ser tratados por essa mídia alternativa. Sim. Então, essa seria a principal diferença entre a grande mídia e a mídia independente? Olha, eu não sei se essa é a principal diferença, mas isso para mim é um traço gritante assim, entre a grande mídia e a mídia
alternativa, a abordagem sobre os temas, é o que eu estava te falando agora. Se você pegar os movimentos sociais aqui, o MST é criminalizado nesse país desde sua existência. O MST dificilmente é reconhecido com dignidade na grande mídia, suas pautas, quiçá, são tratadas com alguma dignidade na grande mídia. O MST é constantemente criminalizado, enquanto que na mídia alternativa nós procuramos aprofundar o debate sobre o que é o MST. O que é o MST? Quais são as propostas que o MST traz no bojo do movimento? Entendi. E, Clébio, qual que é a apuração da grande mídia sobre esse assunto? Especificamente sobre aquilo que a mídia independente cobre com mais força? É isso? Sim. Na verdade, assim, quando você fala de grande mídia, você está falando das emissoras de TV, dos jornais, revistas de um modo geral. O que a grande mídia cobre? Aquilo que efetivamente é assunto do dia, é assunto da semana. As maneiras de buscar uma apuração disso, elas são focadas nas fontes, talvez as mesmas que a mídia independente tenha, mas com uma outra abordagem. Aqui ninguém vai ser hipócrita, e a gente estava conversando aqui nos bastidores do quanto realmente a mídia independente é independente. A independência vai até onde, de fato, ela consegue se sustentar. Então, a mídia independente ela vai buscar um viés diferenciado desde que ela realmente não dependa de alguém que vá sustentá-la. A gente está falando sobre isso. Os grandes veículos precisam se sustentar. Eles vendem anúncios, espaços publicitários. Então, nem sempre aquilo que vai contra esses anunciantes é o que vai ser divulgado. Nem sempre aquilo que vai contra quem mantém vai ao ar, vai ser impresso numa revista ou num jornal. A apuração vai existir. O problema é o que vai ser publicado, o que vai ser veiculado. E aí é que vai de acordo com o interesse de cada grupo. Sim. E, na sua opinião, qual que é a principal diferença entre os dois meios? Grande mídia, mídia tradicional e a independente? Além de ser essa questão de abordagem dos temas, talvez uma possa abordar com maior amplitude do que outra, e isso não tem a ver só com ideologia, tem a ver também com estrutura. Uma emissora de televisão vai conseguir cobrir um evento factual forte com muito mais estrutura do que independente. Por quê? Porque talvez disponha de um link ali para colocar a imagem ao vivo no momento que está acontecendo. Assim como talvez um portal de internet consiga fazer isso. Então, acho que a maior diferença são duas grandes diferenças que eu enxergo. É a questão da ideologia, o que interessa a cada um, seja independente ou seja grande mídia, divulgar, e a estrutura, a infraestrutura, para ser bem exato, que cada um dispõe. Eu acho que essa é a grande questão. Igor, a mídia independente possibilita maior liberdade de expressão? Sem dúvida. Você está falando do repórter? Sim, do repórter, da Sem dúvida. função jornalística. Sem dúvida. Até por sermos mais, como você está usando a palavra independente, até por sermos mais independentes, eu não tenho preocupações outras, senão a de contar com a verdade do que eu estou vendo. Baseado, obviamente, no meu repertório intelectual, no meu senso crítico, na minha visão sobre os fatos, eu tenho liberdade total de atuação. E quando a gente fala de jornalismo independente, ele é livre especificamente de quê? Independente? Então, eu entendo jornalismo independente aquele que está mais desconectado de uma dependência do capital. Tá? E o jornalismo alternativo é aquele que se propõe ser uma voz que destoa da voz comum, né? Como eu acabei de falar, do discurso uníssono. Voltando para o exemplo da manifestação, hoje, qualquer manifestação. Já ouvi até jornalista usando o termo terrorista para designar manifestante durante os atos. Então, assim, você vê manifestante, você vê terrorista, arruaceiro, uma série de denominações usadas pela grande mídia, você vai ver um alternativo que vai falar, olha, são manifestantes, estão querendo isso, estão querendo aquilo. Então, é isso. Independente, eu desassocio da dependência do capital. Inteiro capital ali como fio condutor do jornalismo dele. Né? Na Fórum, a gente não tem o capital como fio condutor. E é alternativo porque ele se dispõe a ser uma voz que destoa. Certo. E quais pautas da mídia independente não teriam espaço para serem amplamente apuradas na grande mídia? Olha, espaço tem. Eu não sei se tem disposição. Talvez haja disposição também, eu não sei se tem o interesse que essas pautas... Eu acabei de dar um exemplo. Os crimes de maio de 2006. Talvez a maior chacina promovida por um Estado no Brasil. Com mais de 490 assassinados nas periferias de São Paulo.
Eu nunca vi esse assunto sendo tratado com profundidade, eu nunca vi esse assunto sendo levado na grande mídia por um viés que não seja, olha, foi uma guerra civil que durou 10 dias no estado de São Paulo, e aí era PCC contra a polícia e morreu tantas pessoas. Morreram inocentes, morreram pessoas que não deveriam ter sido... Aliás, qualquer assassinato é uma tragédia, mas morreram pessoas que não tinham nada a ver com aquele assunto. Entendi. E você concorda com essa visão que ele tem sobre o espaço da grande mídia, que não, as pautas da mídia independente não terem espaço na grande mídia? Depende do que você considera não ter espaço, porque a abordagem muitas vezes existe. Os crimes de maio de 2006 foram ao ar por todas as emissoras, cadeias de rádio, o que quer que seja. A abordagem é que é diferenciada. Vou te dar um exemplo. Talvez a mídia independente, dependendo de como ela é veiculada, sei lá, se numa revista impressa ou talvez no portal, ela tem espaço. A gente estava discutindo isso nos bastidores também. Um portal de internet, ele é capaz de abrigar o que você quiser. O espaço que você quiser dar, o tamanho de texto, o tamanho de vídeo que você quiser. Uma emissora de televisão, ela tem um tempo para que as coisas aconteçam. O jornal tem 1 hora de duração, considerando aí os breaks de intervalo. Então, você tem 45 minutos em média de tempo. Não dá para você fazer uma abordagem de 7, 8 minutos de uma matéria, a não ser que seja algo trágico. Como é o caso dos crimes de maio de 2006. Então, cada emissora aí cobriu da maneira que achava conveniente. Se a gente trouxer isso para a discussão, a gente relembra, por exemplo, de algumas outras situações. Pinheirinho, lá em São José dos Campos, que também foi um massacre. E que acho que a grande mídia cumpriu muito bem o seu papel, divulgando, mostrando o que estava sendo feito, os exageros da polícia naquela intervenção. Então, depende muito da maneira como é colocado. A grande mídia tem também o interesse de trazer à tona algumas coisas. É evidente que ela fica ali cerceada por uma questão às vezes, comercial e também de audiência. O Imprensa em Debate vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar mais sobre jornalismo independente e a atuação do profissional nessas duas áreas. Até já! Gosta de pop, rock, MPB? Quer conhecer novos músicos? Então se liga no Caixa de Som. Toda sexta, 9h30 da noite. O Antenados discute assuntos que interessam a você universitário. E você pode dar a sua opinião. Curta no Face, mande perguntas, participe. Sábado, 10 da noite. Você não pode perder. O Imprensa em Debate está de volta e o tema de hoje é jornalismo independente versus grande mídia. Eu recebo Igor Carvalho, jornalista da revista Fórum, e Clébio Cavagnoli, apresentador da Record News. Igor, na sua opinião, qual o maior desafio do jornalismo independente? É um desafio você, nesse meio, ampliar a equipe. Como o Clébio falou agora há pouco, uma das diferenças da grande mídia para a mídia alternativa é a estrutura. Então, é você ter uma pauta 4 horas da manhã e você ter um carro que vai levar esse jornalista até a pauta. É você ter uma equipe de produção, é você ter equipamentos bons para realizar aquela pauta. Você precisa crescer. E aí, para você crescer, você, aos poucos, precisa ir se vinculando ao capital. Até porque ainda estamos atrasados no debate no Brasil sobre democratização da mídia. A Argentina avançou, o Uruguai avançou e o Brasil tem um atraso brutal no debate sobre democratização da mídia. Então, o que prevalece? Prevalece as empresas que estão mais vinculadas ao capital. É o gato correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Então, para mim, nosso maior desafio é crescer ainda na situação de independência. Entendi. Clébio, como é a atuação do repórter na grande mídia no que diz respeito à autonomia? Bom, o repórter, quando está na rua, e isso é uma coisa interessante, o desafio dele é voltar com material completo que leve ao telespectador ou ao leitor, o que quer que seja,
aquilo que de fato aconteceu. Ele tem toda a autonomia. Tanto que, às vezes, a matéria cai e ele tem que, de alguma maneira, voltar para a emissora ou para a redação com alguma coisa em mãos, mesmo que não seja exatamente aquilo que ele foi pautado para cobrir. Agora, a autonomia é algo muito complexo de se falar, porque quando você está cobrindo, por exemplo, um factual de grande repercussão, você tem que tomar todo o cuidado de levar aquilo que de fato está acontecendo, sem contrariar, evidentemente, a linha editorial do grupo ao qual você pertence. Isso se chama manutenção de emprego. Você é contratado de uma empresa, seja, se a gente fugir um pouco agora da questão jornalística, a empresa que for, você sempre vai ter que seguir a linha daquela empresa, a ideologia daquela empresa. E no jornalismo não é diferente. Então ele tem uma autonomia. Essa autonomia vai dentro daquilo que não concorre contra a linha editorial para a empresa da qual ele é contratado, e também desde que ele também não fuja do assunto que é o foco da cobertura. E com a velocidade das informações pela internet, você acha que na grande mídia é possível realizar um trabalho investigativo que tenha um grande alcance? Como isso seria possível? Eu acho que a grande dificuldade hoje da grande mídia é conseguir ser tão rápida quanto a internet. Embora ela não consiga ser tão rápida, porque a internet é impressionante. Aconteceu um negócio aqui e já tem 1 milhão de pessoas postando. E hoje não é só através de sites, não. A gente está falando das redes sociais, seja Twitter, Facebook, quer que seja, que é muito rápido e se espalha com muita velocidade. É interessante que a CNN matou o Pelé recentemente pelo Twitter. E depois, para correr atrás de consertar essa barrigada, que é como a gente chama no jornalismo, foi muito complicado. Então, a velocidade ela é muito grande, mas a exatidão da informação ela não acompanha. Eu acho que nesse ponto a grande mídia ainda leva vantagem, porque antes de levar uma informação ao ar, ou o que quer que seja a maneira de publicação, tudo é muito checado com muito cuidado. Não faz muito tempo, um jornalista de uma emissora de televisão derrubou um avião em São Paulo e não tinha caído, era um incêndio por conta de outra coisa. Então tem todo esse cuidado. O nosso desafio na grande mídia é cada vez mais se aproximar do telespectador, do leitor, enfim, do nosso público-alvo, sem perder a agilidade e também sem perder a exatidão da informação. E, Igor, como é que é a questão da internet com a mídia independente? Cara, a internet Você consegue acompanhar a velocidade também das informações? Como é que se dá? A internet é fundamental para a mídia alternativa. É fundamental. Sem o advento da internet, nós não estaríamos no estágio que estamos. A Fórum, estava conversando isso com o Clébio também em off ali, a Fórum deve o crescimento que ela teve graças à internet, graças ao advento da internet nas manifestações do ano passado, que chegaram ao tamanho que chegaram por conta justamente da internet. Então, assim, hoje, para a mídia alternativa, a internet, sem ela, nós estaríamos num patamar muito, muito, muito abaixo. Entendi. Há alguma forma de diálogo entre os dois tipos de veículo ou há mais divergências de interesse? Tem alguma relação, grande mídia e mídia independente? Olha, eu acho que o espírito é o mesmo, né? Não acredito em jornalismo isento. Acho que isso é uma balela. Você vai ter jornalismo comprometido com um lado e comprometido com o outro. E aí você vai ter publicidade, a Veja. Né? A parte a Veja, você vai ter um jornalismo comprometido com cada lado. Então, eu acho que a disposição é a mesma de ir para a rua. As pautas são as mesmas, mas o olhar sempre vai ser diferente. Não tem como esses olhares se encontrarem em algum ponto, a não ser que, aqui eu vou tomar a liberdade de citar a Record aqui, o olhar da Fórum sobre a cura gay, o olhar da Fórum sobre a união civil entre as pessoas do mesmo sexo, o olhar da Fórum sobre a regulamentação, por exemplo, da prostituição, vai ser um olhar completamente diferente do olhar da Record. O meu desejo de ir para a rua e buscar essa informação talvez seja o mesmo que o do Clébio. Porém, a gente vai sempre se desencontrar no meio do caminho. Ideologias Posso diferentes. complementar? Isso Pode, que ele falou até, o desejo de ir em busca é muito interessante, porque nos bastidores de cobertura, nós somos parceiros, somos colegas de trabalho. E, naturalmente, existe essa ajuda mútua. Então, eventualmente, se eu tenho uma informação que não é de exclusividade minha, mas que eu posso compartilhar com um colega da mídia independente, evidentemente isso vai acontecer.
Eu já tive coberturas muito interessantes quando eu era repórter de rua, de uma informação veio para mim, eu não pude publicar, ou não pude publicar da maneira que eu queria, mas tinha um colega de um veículo independente que podia, então eu passava para ele, toca o barco lá. Então, eu acho que essa ajuda nos bastidores é muito interessante. Isso não deixa, mesmo nos dias atuais, quando você vê essa grande divergência entre as mídias existentes, isso não deixa a vocação jornalística ir por água abaixo, que é aquela vontade, o senso de justiça, que eu acho que corre nas veias de todo jornalista, independente da visão política que ele tenha ou do veículo para o qual ele trabalha. A nossa função, e nós escolhemos isso, para levar as coisas ao conhecimento do público. Inclusive aquilo que, mesmo a gente não concorde, que a gente não concorde muito, mas é o nosso senso de justiça, é fazer aquilo vir à tona e ser apurado e ser publicado. Então, mesmo que a gente não consiga publicar como gostaria, a gente se ajuda aí nos bastidores e a coisa acontece. Eu vou ficar amigo do Kleber para ele me passar umas coisas que ele não pode publicar. Falando um pouco de públicos, qual é o público de cada um desses meios de comunicação? Primeiro para o Clébio. Olha, eu acho que o público, a minha visão sobre o jornalismo independente, embora eu nunca tenha atuado efetivamente em um veículo independente, é que é uma pessoa mais esclarecida, que tem uma desconfiança muito grande de tudo aquilo que ela vê na grande mídia. Então ela vai para o independente, a gente viu isso bem na matéria com 2 universitários citando, ela vai para saber o que exatamente está acontecendo. E claro, com a visão muitas vezes até meio que esquerdista da coisa, porque boa parte da mídia independente ela não é governista e também não tende ao lado de direita, politicamente falando. Quem assiste a grande mídia? É a massa. Aquela pessoa que chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho e não quer ter muito trabalho para ir verificar o que está acontecendo na internet. Ela quer ligar e assistir o Jornal da Record, vou fazer propaganda, evidentemente, da minha emissora, ou quer assistir um jornal de qualquer outra emissora aberta para saber o que é que de fato aconteceu de factual no dia. Então, acho que esse é o público. E aí é que se diferencia efetivamente a cobertura. Não que você não tenha pessoas esclarecidas assistindo a grande mídia, mas o olhar é diferenciado. A pessoa esclarecida vai olhar com desconfiança. A massa não, é aquilo. Vou comer meu prato de arroz com feijão depois do dia de trabalho, o que quer que seja, tomar minha cerveja assistindo o Jornal da Record e depois eu vou assistir a novela. E acabou. Igor, você concorda com a gente, na Fórum nós temos, inclusive, estudos para identificar nosso leitor, né? É um público jovem, né? Até no máximo 40 anos, aí não que não haja leitores acima disso, mas até no máximo 40 anos. Ainda bem, por uma pequena margem, a maioria são mulheres, o que nos deixa muito alegre, porque sabendo da exigência do nosso leitor, a gente sabe que são mulheres ligadas a movimentos que questionam o patriarcado, que questionam a posição da mulher na sociedade, que querem maior participação política, maior participação nas escalas de poder da sociedade. Então, quando você tem trabalhando com os temas que trabalhamos, quando você tem uma maior parcela de leitoras mulheres, isso é muito importante para a gente. Então, na análise que ele fez, os veículos de grande mídia, de fato, eles atingem a massa, né? Enfim, concordo nessa parte com o Kleber. E pela sua experiência, você acredita que a população tem recorrido mais à grande mídia ou a mídia independente tem conseguido ganhar um espaço maior? Que a mídia independente está conseguindo um espaço grande, principalmente depois das manifestações do ano passado, isso é indiscutível. E eu acho importante que ganhe, porque é um contraponto. Agora, não dá para dizer que a população vai mais em busca da informação na grande mídia. Eu acho que a população, de modo geral, ainda se informa, aliás, vai atrás da independente. Eu acho que a grande população, de modo geral, se informa muito mais pela grande mídia. Quando você está numa conversa, numa lanchonete, quer que seja, o assunto sempre olha, no jornal de ontem, das 8, falaram isso. Você sempre vai ouvir isso. Olha, hoje o Estadão, a Folha publicaram isso, a revista Veja. Então, de um modo geral, é isso que acontece. A grande mídia ainda é a principal fonte de informação da população em geral. Igor, você tem uma outra visão? Quando você fala busca, você fala busca audiência, né? Busca audiência, sim. Sem dúvida. Saber se informar, sem consumir dúvida. essa Não informação. consigo vislumbrar um mundo que o cara chega para tomar café da manhã na padaria e fala, você leu a Fórum ontem? Infelizmente, ainda. Infelizmente, acho que não tão cedo. Então, não tenha dúvida. Os números estão, a gente não vai brigar com o número. A grande mídia buscar. Isso é uma luta nossa, porque você acaba educando o leitor, o telespectador, com um discurso que depois, para se reverter, é muito complicado. É muito difícil você...
Olha o mal que alguns anos de Datena e Marcelo Rezende fizeram a esse país. As periferias desse país. Olha o estigma que essas populações vão carregar durante anos e anos e anos. Olha a pecha da violência que essas comunidades vão carregar. Então, você desconstruir isso, você desconstruir esse discurso que as massas estão recebendo ali, é muito difícil. É muito difícil. No Imprensa em Debate de hoje, discutimos jornalismo independente versus grande mídia. E eu recebi Igor Carvalho, jornalista da revista Fórum, e Clébio Cavagnoli, apresentador da Record News. Espero que o debate tenha esclarecido mais sobre o assunto. Até o próximo. A série 2014 do Imprensa em Debate já está no ar. Novas discussões sobre o jornalismo atual. Participe, dê sua opinião. Quarta, às 11 da noite. Curtas, documentários, vídeos, o espaço da produção universitária na TV. Espaço Comunicação, domingo, 7h30 da noite. O desafio de mudar e reduzir os efeitos dos impactos ambientais. O programa Empreendedor mostra como as empresas podem adotar práticas responsáveis e cuidar do meio ambiente. Empreendedor, quarta, 9 da noite. Ciência e tecnologia. Um convite à pesquisa acadêmica. Pesquisa e Ação, sábado, 7h30 da noite.